Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, aqui direto da Mesquita do Jardim Botânico, o Centro Islâmico de Curitiba, nossa agradável, simpática Curitiba. Numa série nova que estamos iniciando hoje. Esta série é um assunto que é um dos assuntos mais importantes na vida de um muçulmano. Não tem como ser muçulmano se não compreender, se aprofundar e mergulhar nesse assunto que nós vamos falar hoje. Claro que você, como gosta de estudar e aprender, você já tem seu caderninho de anotações, eu tenho o meu, para anotar as lições. O assunto, essa série nova que nós vamos tomar hoje, a partir de hoje, é sobre um assunto chamado As-Sira An-Nabawiyya. As-Sira An-Nabawiyya. O que significa Sira An-Nabawiyya? Significa a biografia, que é a descrição, a história, a trajetória, o percurso do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa série será sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que estudar a Sira, a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sua trajetória, o seu caminho percorrido, a sua descrição, a sua história? Por quê? Primeiro, um dos pilares do Islã é La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Você tem que seguir o profeta Muhammad, amá-lo, obedecer seus ensinamentos, acreditar e ter certeza e convicção que obedecer o mensageiro de Allah é obedecer quem ordenou a ele a ser obedecido. Obedecer o profeta Muhammad é obedecer a Allah. Desobedecer o mensageiro de Allah é desobedecer a ordem de Allah. Em vários versículos no Corão, Allah diz, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Obedeçam a Allah e obedeçam o seu mensageiro. Nós amamos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faz parte da nossa fé. Mas como nós vamos seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amá-lo, ter ele como modelo, exemplo e guia para nós, se nós não conhecemos a sua vida? A nossa fé e crença que Muhammad é mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, a nossa fé é que ele é enviado de Allah, o nosso amor a ele, o nosso respeito a ele, seguir o seu ensinamento, a sua sunnah, tudo isto nasce quando a pessoa conhece o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aprender a sua vida, conhecer a sua biografia, a sua trajetória, o seu percurso, é um dos assuntos mais importantes da religião. Eu não imagino uma pessoa ser muçulmana sem conhecer a biografia, a vida, o percurso do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é que a pessoa vai ser muçulmana se não conhece o profeta Muhammad? Já imaginou isso? Como é que você vai amar e seguir o Islã se não conhece o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? Conhecendo a sua vida, a sua sira, você sabe como surgiu o Islã. Você conhece como o profeta fez da'wah, chamou as pessoas para o Islã, como o Corão foi revelado. Conhece as particularidades, a vida daquele que foi enviado por Deus para ser misericórdia para a humanidade. Portanto, conhecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conhecer a sua sunnah, é um dos assuntos mais importantes da religião. É o assunto mais importante da religião. Como que nós vamos conhecer como que vai ser a nossa aula de hoje? Primeiro, dividido em duas partes. O assunto, não vou explicar toda a vida do profeta Muhammad, não tem como explicar 23 anos, mais do que 23 anos em duas aulas. Mas eu vou oferecer algumas referências, vou mencioná-las, e vou mencionar também uma forma de estudo,
Como nós vamos estudar a vida ou a sira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A sira significa o percurso, o caminho, a história de vida ou a biografia. Como que nós vamos estudar isto? De que forma? Vamos começar? Beleza. Bismillahirrahmanirrahim. Bom, falamos um pouco da importância e vamos conhecer, portanto, algumas referências que nós temos em português. Eu não vou mencionar as referências em árabe, porque as pessoas não têm essas referências na Livraria Cultura, na Amazon, no estande virtual em árabe, quando Ibn Ishaq, Ibn Hisham, as primeiras, tudo aquilo que os companheiros do profeta relataram sobre a vida do mensageiro de Allah. Como que nós sabemos como era o mensageiro de Allah? Através de tudo aquilo que seus companheiros, quem conviveu com ele, relatou como que ele era, né? Bom, em português eu vou apresentar esses livros em português. Espero que você tenha algum deles, mas se você não tiver, já sabe. Onde é que eu consigo eles, Sheikh? Entre em contato com os centros islâmicos, entre em contato com a Federação das Entidades Muçulmanas, FAMBRAS, entre em contato com o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina e o Caribe, CEIJAL, entre em contato com a UAMI, Assembleia Mundial da Juventude Islâmica, entre em contato com as instituições islâmicas. Se não conseguiu esses livros que eu vou apresentar, entre no site Estante Virtual. Esse site Estante Virtual. O que é o Estante Virtual? Se você, né, é tipo um Google de sebos. Os sebos do Brasil inteiro. Está lá, você escreve o livro e tem lá os valores. Procure na Amazon, mas vamos dar um jeito. Porque você sabe, né? O brasileiro tem uma fama. O brasileiro tem uma fama de dar um jeitinho. Só que infelizmente o brasileiro só dá jeitinho para coisa ruim. O brasileiro só dá jeitinho para ser espertinho. Jeito para conseguir, para aprender, para estudar, parece que o brasileiro não é todos, né? Mas tudo bem, assim dá um jeito, tem que se virar. Não tinha aquele se vira nos 30, se vira nos 30. Eu quero aprender, eu quero conhecer seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então vou atrás. Ai, Sheikh, não tem ninguém, não. Vamos fazer uma força aí, vamos fazer uma forcinha. Vai que dá. Eu vou apresentar os livros numa ordem. Esse livrinho aqui, ó. Muito bonzinho. Vou até botar os óculos, porque quando a gente passa dos 20, tá? Esse livrinho aqui, que ele tem 190 páginas. Olha só, estão vendo aqui? Verdinho assim, fininho, ó. Chama-se A Biografia do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse livrinho verde. Escrito pelo nosso sheikh, um dos primeiros sheiks no Brasil, chamado Ahmad Mahairi, de Londrina. Foi divulgado pelo Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, esse livro, uma série. Foi divulgado em 1989. 1989. Esse livrinho foi o primeiro livro que eu li sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anotei tudo aqui. Não? Esse livro é raro, é uma raridade ter esse livro. Tá bom? Tá aqui, ó, uma raridade. Mas procure num sebo, numa mesquita, alguém tem esse livro, ou cópia, né? No estante virtual. Porque é um livro sucinto, tem o que a pessoa precisa. Ele é dividido por capítulos, a biografia do profeta Muhammad tem. E eu vou utilizar esses livros que eu vou apresentar para o nosso estudo comparado, o estudo acompanhado. Eu estarei como mediador de leitura sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem o profeta Muhammad em Meca, construção da Kaaba, a situação política e social da Arábia antes do Islã. Tem os primeiros muçulmanos, a viagem noturna, né? É um livro, quando o profeta chegou em Madina, acontecimento do primeiro, terceiro, quarto, quinto ano. É um livro aqui, ó, boa leitura, rápido de entender, fácil de entendimento, não é? E aquelas pinceladas básicas. Então eu recomendo a gente procurar esse livro, tá? Se você tem aqui no estante virtual, se você tem, procure aqui, ó, a biografia do profeta Muhammad, tá? No estante virtual, vamos correr atrás desse livro. É uma boa referência e eu vou escolher alguns assuntos aqui para trabalhar nessa aula.
Outro livro de referência, tão importante quanto este, é esse livro muito querido por mim também, Muhammad, o Mensageiro de Deus. Muhammad, o Mensageiro de Deus, esse livro fantástico. Ele tem 400 páginas, 440 páginas, também do Sedial, né? Foi distribuído pela Assembleia Mundial da Juventude Islâmica. Esse livro tem 4 vezes mais assunto do que esse aqui. Esse aqui tem 120 páginas, esse aqui tem 440. Esse livro é muito mais completo que esse daqui. Foi escrito pelo Sheikh Aminuddin Muhammad, um dos grandes sheiks de língua portuguesa em Moçambique. Um sábio, um ulama, um dos muçulmanos, um dos sábios muçulmanos de Moçambique que fala a língua portuguesa. Sheikh Aminuddin Muhammad. O pessoal que nos acompanha aqui de Moçambique conhece o Sheikh Aminuddin Muhammad, não é? Ele escreveu esse livro e foi publicado no Brasil em 1989. Tem uma excelente introdução, sabe? O livro foi escrito em 1987 pelo Sheikh Aminuddin Muhammad. Ele começa com o mundo geral, aspecto político, contexto moral e social da Arábia pré-islâmica, fala das mensagens. Enfim, a primeira vez que eu li esse livro, eu particularmente, eu disse para mim que eu entrei no Islã de novo. Porque quando você conhece o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando você conhece os detalhes de sua vida, aumenta o seu amor ao Islã, a sua fidelidade ao Islã, aumenta de acordo com o seu conhecimento da vida de Muhammad, o Mensageiro de Deus. Eu vejo muitos muçulmanos falando e postando e copiando, e Ctrl-V, e Ctrl-C, e rebatendo, e falam, mas ninguém estuda, ninguém lê a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e procura extrair lições dela. Aí não dá. Nós sabemos a vida de todo mundo. Como é que nós vamos saber a vida do Mensageiro de Deus? O cidadão sabe, o pessoal que está filmando, né? Eles estão filmando a aula em cima, vai aparecer na Globo, acho. Não sei. Daí o cara sabe, nós sabemos os detalhes da Elis Regina, do Renato Russo, sabemos a vida, detalhes dos cantores, sabemos detalhes do Raí, do Sócrates, que era irmão, né? Sabemos detalhes do futebol, de artistas, de príncipes, de reis, de políticos, filósofos, escritores. Sabemos a vida de todo mundo. Mas e a vida detalhada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Você sabe como foi seu nascimento, sabe como é que foi os primeiros anos de sua infância, sabe como é que foi, como ele foi sendo protegido por Allah para até chegar onde chegou. Então isso que eu quero chegar, é isso que eu quero dizer, meus irmãos, conhecer a nossa religião. Não tem outra forma de nós conhecermos nossa religião a não ser conhecer a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Você vai saber a diferença, quando às vezes eu falo profeta de Deus, mensageiro de Deus, a diferença entre profeta de Deus, mensageiro, tudo isso está aqui dentro. Esse é um livro rico, cheio. Vou dar um exemplo aqui, Ele fala o mundo em geral, o aspecto religioso, os árabes na época pré-islâmica, as religiões que os árabes seguiam na época pré-islâmica, a construção da Kaaba, como é que era o Hajj, existia a peregrinação antes do profeta Muhammad, quando o profeta casou com Khadija, tem tudo desse livro, temos que aprender e conhecer. Não é sunna, no sentido de recomendado reconhecer, é obrigatório. Tá? Conheça. Esse livro, onde é que eu consigo, Sheikh? Procure estante virtual no Google, Muhammad, o Mensageiro de Deus. Ou em qualquer mesquita alguém. Infelizmente, muitas pessoas pegam esse livro e não leem.
Eu já encontrei esse livro no sebo. Aonde? Aqui em Curitiba. Já encontrei. Por quê? Foi dado para alguém e essa pessoa não quis vender o livro lá. Então você encontra esse livro no sebo. Quando você encontrar esse livro no sebo, quer dizer que alguém ganhou esse livro de graça, não quis ler e disponibilizou lá. Seja você, compre aquele livro, resgate, para conhecer o seu profeta. Sallallahu alaihi wasallam. Terceira referência é um livro novo. A tradução no Brasil é nova, porque o livro não é tão novo assim. Chama-se, esse aqui todo mundo conhece, O Néctar Selado. Aqui, ó. Ar-Rahiq Al-Makhtum. O Néctar Selado. Ó. É uma edição nova. As páginas tem fotos, tem imagens, tem tudo aqui, entendeu? Ó. Tradução do professor Samir Al-Haik, que é o que traduziu o Corão. Tem muitos livros traduzidos por ele, enfim. Esse livro, está escrito aqui, ó. Esse livro é detentor do primeiro prêmio pela Liga do Mundo Islâmico na competição internacional sobre a biografia do profeta. Fizeram uma competição, a Liga do Mundo Islâmico, a Liga Mundial Islâmica, fez uma competição internacional sobre quem escrevesse a melhor biografia do profeta Muhammad. Um trabalho acadêmico, feito em Meca. Em 1979, o autor desse livro é um grande sábio, faleceu uns 4 anos atrás, o nome dele é Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, ou Mubarakpuri. Esse Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri é um grande sábio indiano, faleceu uns 4, 5 anos atrás, e ele escreveu esse livro. Eu tenho a tradução do professor Samir Al-Haik, e a segunda edição desse livro é de 2016, o professor Samir Al-Haik, onde eu encontro na Amazon, Estante Virtual, Fanbras, Sedial, Wami, ou o próprio tradutor Samir Al-Haik. Que Allah o recompense por tudo que ele nos apresentou até hoje para nós aqui no Islã. Esse livro, a particularidade desse livro, eu conheço todos esses livros aqui. Parece que esse livro, O Néctar Selado, foi inspiração para este daqui e depois para esse, tá? Mas vamos falar do Néctar Selado. Também fala do período de Meca, período pré-islâmico, a linhagem, a família do profeta Muhammad, seu nascimento, sua infância, como ele foi protegido pelo seu avô, pelo seu tio, seu casamento com a Khadija, a vida do profeta antes da missão de ser mensageiro, a vida de Muhammad antes de ser mensageiro de Deus, que quero dizer. Então, é um livro ilustrado, Eu recomendo, peço que você tenha esses livros com você para conhecer melhor a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em 2014 fizeram um livrinho muito legal, esse daqui, ó, que não sai da minha bolsa. Não sai da minha bolsa. Foi distribuído por muitas mesquitas. Tem esse aqui também que é o resumo desse, olha só que bonitinho. Esse livro é muito bom. Ele é colorido, fala das características, das particularidades do profeta Muhammad, a sua profecia e sua mensagem. Esse livro fala também sobre a profecia e sua mensagem, fala sobre os valores e códigos morais que o profeta de Deus trouxe para nós, fala também os direitos humanos, o meio ambiente, os ditos do profeta. É colorido, é muito bonito, é fantástico esse livro. Se tiver, procure nas mesquitas, num sebo, aquela coisa aqui, ó. Ah? Beleza. Tendo esse material em mão, vamos fazer um estudo dos seguintes termos. Eu pretendo estudar a fases. Não dá para estudar a leitura, porque quando a gente aprende com o Sheikh, o trabalho é 50% e 50%. Tem o trabalho onde o Sheikh explica, passa as informações, não é? Traz o ensinamento. E tem a outra parte de quem está aprendendo, quem está escutando,
ele lê, pesquisa, anota, memoriza se for memorizar. Então nosso trabalho vai ser em conjunto. Você daí, eu daqui, você daí. Em São Paulo fala fazer um bem bolado. Como é que fala? Tudo junto e misturado. Sei lá como é que falava isso. Bom, a nossa aula vai ser o seguinte. O nosso estudo da Sira do Profeta, nós vamos discutir o seguinte, alguns pontos. Antes da missão do Profeta Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de sua missão. Tá? Antes da revelação do Corão. Quando começa a missão de Muhammad como mensageiro de Deus? Então nós vamos começar a estudar antes de sua missão. Nós vamos dividir em 2 aulas, ou 3 pode ser, 2 eu prefiro, que é a Arábia, primeiro, os árabes, a origem dos árabes. 1. Segundo, Abraão e seu filho Ismael, a construção da Kaaba na Arábia. Tópico 3. A Arábia pré-islâmica. Como era a organização social, qual eram as religiões, as crenças. Isso pré-islâmico, tá? Antes da... Então vamos estudar depois. A origem dos árabes, Abraão, Ismael e a Kaaba, a situação da Península Arábica pré-nascimento do Profeta Muhammad. Uma aula vai ser sobre isso. E a segunda aula será, então, a história do elefante. Conhece? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab. Corão, vamos estudar isso daí. Né? Vamos estudar também na segunda aula a genealogia, em árabe an-nasab, a origem, a árvore genealógica do mensageiro de Allah, seus pais, o seu nascimento, a sua primeira infância, até o seu casamento. Tudo isso antes da missão dele. Então vamos dividir esses assuntos. Você vai pesquisar aqui, vai estudar, vai ler, porque na próxima aula nós vamos discutir o seguinte assunto. Já sabe? A origem dos árabes, situação da Arábia pré-islâmica, história da Kaaba, construção da Kaaba, a posição de Meca para os árabes. Vamos estudar também, vamos falar sobre então a árvore genealógica do Profeta Muhammad, mensageiro de Allah, do seu nascimento, os primeiros anos da sua primeira infância, até a sua juventude, o que ele fazia antes de ser mensageiro. Vamos estudar tudo isso antes de Allah ter revelado ao Corão para ele. Tudo isso será antes. Quando? Quando esse? Na próxima aula. Tá bom? Quando tudo isso? Na próxima aula. Tá? Então eu aguardo vocês para a próxima aula. Tenha em mãos esse livro e esse livro. Procure no PDF, procure no estante virtual, procure no Amazon, procure nas mesquitas, alguém deve ter sobrando, porque nós vamos estudar, ou vamos estudar algumas passagens da vida do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a época pré-islâmica, e depois o nascimento do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sua primeira infância, a sua juventude, até o momento que Deus revelou para ele o Corão e o escolheu como profeta mensageiro de Deus. Viu que assunto importante nós temos que... Viu que legal aprender? E é isso mesmo, meus queridos. Eu agradeço esses momentos com vocês e até a próxima
Até o sábado que vem. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.